Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ler Atos capítulo 11, amém? E sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz para transformar a minha vida e a sua vida em nome de Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, a defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu, que representam não só os animais, mas também as pessoas, né? Então, como se ele tivesse visto as aves do céu, os répteis, enfim, mas é também como se ele tivesse visto as etnias. É como se, porque ele fala aqui que o texto está falando sobre nós também, né? A gente vai entender agora. Répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Então, o texto fala da questão de alimentos, né? Que a gente leu lá em Atos capítulo 10, mas também a gente vai ver que isso tem a ver também como algo sobre pessoas, né? E a gente também explicou isso na aula passada, no estudo passado, mas a gente vai ter mais entendimento agora. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Como diz aqui, ó, com ou em, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então Deus agora deu não só a judeus, mas a judeus e gentios a vida eterna. E Deus também deu a todos os povos a oportunidade de arrepender-se e crer em Cristo para a salvação e ser batizados para a testificação do Evangelho. Então, somos salvos pela graça, não por obras para que ninguém se vanglorie, salvos quando aceitamos Cristo e Ele nos aceita, ou seja, nós temos que confessar Ele com a nossa boca, né? Agora, a salvação não é resultado do nosso esforço, é resultado da fé. Mas a evidência da salvação, que é um dos princípios principais do cristianismo também, ela vem por obras. A fé sem obras é morta. Somos salvos por Jesus Cristo, mas evidenciamos essa salvação por nossas obras. E aqui a gente vai ver, ó, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esse disperso está lá em Atos 8:4. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus,
alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Agabo, como está lá em também Atos 21:10, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, de fato, o que nós vemos é que Deus tinha aqui, existia esse preconceito dos judeus que aceitaram Cristo, existia um grande preconceito sobre os gentios, né? Porque agora, por meio de Cristo, por essa fé em Jesus Cristo, todos os povos são amigos de Deus. Todos os povos não são mais separados de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus agora são amigos de Deus e recebem essa junção, são um só povo, entendeu? Então Deus não faz mais acepção de pessoas. E era isso que o povo também estava com dificuldade de entender, e Pedro explicou ali para eles de maneira muito sábia, como a gente vê aqui no capítulo 11, né? E a gente vê que Deus aceita tanto aquele da circuncisão, que são os judeus, quanto da incircuncisão, que são os gentios. Deus agora, numa nova aliança em Cristo, aceita todos. E isso é a mensagem do Evangelho. Deus aceita todos, de todas as etnias, de todos os povos, não faz distinção entre pessoas, não faz distinção. Se ele pecou, pecou. Errou, errou. Tem que se acertar na vida, tem que mudar de vida, tem que deixar o pecado, os crimes de lado, deixar as coisas velhas de lado e agora passar a servir a Jesus. E Deus o aceita, claro. Temos que prestar conta diante de Deus, diante dos homens, de tudo aquilo que fizemos, sim. Mas Deus agora, por meio de Jesus Cristo, nos deu livre acesso ao Pai e nos deu liberdade do nosso passado, das nossas amarras anteriores, porque agora, por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos. E acabou-se o véu que nos separava, agora foi rasgado e não há mais a separação, porque o pecado, assim como todas as nossas iniquidades, nos separavam de Deus, mas agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos um livre acesso a Deus, e agora Deus, por causa de Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então por suas pisaduras somos sarados. Então aquilo que era condenação em nossa vida, agora por meio de Jesus Cristo, nós não temos mais dívida, nós somos livres. Acabou o escrito de dívida, Deus pegou o escrito de dívida contrário a nós e rasgou. A separação entre judeus e gentios separou, acabou com tudo, toda a distinção acabou e agora nós somos aceitos por meio de Cristo. Claro que Deus não quer que você agora é gentil, vire judeu, não. Mas Deus quer que todos vivam em paz, como um só povo, com uma só fé e um só batismo, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Pai Deus, obrigado por tudo isso, obrigado pela essa mensagem poderosa. Obrigado porque o Senhor nos aceitou, mesmo com as pessoas, com as coisas erradas que a gente vê à nossa volta. Por meio de Cristo nós podemos ser salvos desse mundo caído, ser salvos dessa maldade. Obrigado porque o Senhor reconciliou o mundo, mas um dia o Senhor vai governar esse mundo aqui, e o Senhor vai colocar todas as coisas em ordem, em nome de Jesus. O Senhor, na cruz, o Senhor fez um grande desfecho. O Senhor nos salvou da ira de Deus. O Senhor nos salvou do castigo eterno. O Senhor nos salvou de todas as coisas. E o Senhor reconciliou todas as coisas. E agora o Senhor espera que essa mensagem seja pregada aos quatro cantos do mundo e as pessoas sejam salvas por meio de Jesus Cristo. Obrigado por isso, Espírito Santo. Que nós possamos pregar esse Evangelho de Deus aos quatro cantos dessa terra, sem medo, porque ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Em nome de Jesus, como diz Apocalipse, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Então, permanecemos nessa doutrina. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, faça com que a gente seja mais profundo ainda na palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até amanhã. E é isso, vamos lá. Valeu, fui!